Assistir aula não é estudar. Escrever é melhor do que digitar. E diploma não garante sucesso. Esse é o jeito que o professor Pierre utiliza neste livro aqui para ensinar você a como aprender de verdade e parar de perder tempo. Olá, meu nome é Gabriel Heinemann e neste vídeo eu quero apresentar para você 6 tópicos deste livro aqui que pode modificar a forma como você enxerga os seus estudos. O professor Pierre formou-se em física pela USP e lecionava sobre inteligência artificial e redes neurais. Esse livro aqui é o primeiro de uma série de livros sobre como você pode melhorar seu rendimento nos estudos, como aprender de verdade. Caso você se interesse por ele, o link vai estar na descrição. E se gostar do vídeo, deixa aquele like. Valeu? Vamos lá. Tópico número 1. Por que estudar? O autor começa trazendo uma perspectiva para a gente de explosão demográfica, principalmente com a frase do Thomas Malthus, na qual ele afirma que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Essa era uma previsão de Malthus que não se cumpriu devido à inovação do homem, né? Então, mas ainda hoje ocorre uma luta por sobrevivência, mas não somente por alimento nesse aspecto, mas sobretudo por inteligência. O professor traz que diploma, hoje em dia, tem de sobra, e não é isso que o mercado procura. Ou seja, se você quiser obter sucesso em meio à massa, você não adianta apenas estudar. Você vai precisar, sim, estudar com qualidade, estudar pouco, mas com inteligência, para se destacar dessa massa de diplomados, de gente oferecendo a mesma coisa. Você tem que pensar fora da caixa, ser inteligente. E para isso não basta apenas adquirir diplomas, você precisa ser inteligente, adquirir inteligência. E o segundo tópico é sobre quando estudar. Bom, a nossa memória, o nosso cérebro pode ser comparado com o HD e a memória RAM de um computador. A memória RAM é a memória de trabalho. Ela grava aquilo que está acontecendo instantaneamente. Se você desligar o computador, perderá toda a informação. Então, para você passar uma informação da memória RAM para o HD, você precisa salvar essa informação. Da mesma forma acontece com a gente. E quando que a nossa memória é deletada? Essa limpeza é feita durante o sono. Então, se você for dormir com uma informação no cérebro na qual você não tenha estudado, então você não passou essa informação para o seu HD. E dessa forma você perderá tudo. E a máxima que o professor Pierre traz nessa questão de quando estudar é no mesmo dia em que você receber a aula. Você recebeu as informações, assistiu a aula, você precisa estudar sobre essa aula. Senão você perderá ela. A forma como o teu cérebro grava mais ainda a informação é com impacto emocional. Quanto maior o impacto emocional causado pela informação que você recebeu, maior a chance do teu cérebro gravar. Então, aula dada, aula estudada. Não durma sem antes estudar aquilo que você assistiu hoje. Terceiro tópico. Quanto estudar? Estudar pouco, mas com qualidade. Não é a quantidade que vai fazer você aprender, mas é a qualidade. Na aula, a gente entende. No estudo solitário, juntamente com o material, ali é que a gente aprende. E sobre ainda quanto estudar, a gente deve fracionar nosso estudo para que não fique algo maçante e aí perca a qualidade e se torne meramente uma questão de quantidade. E para fazer isso, uma técnica importantíssima é a do Pomodoro, que você pode dividir os seus estudos entre 25 minutos estudando e 5 minutos descansando. Assim você pode fazer 4 blocos desse, por exemplo, e terá estudado 2 horas de maneira qualitativa, sem se tornar maçante e absorvendo o conteúdo da melhor maneira possível. Tópico número 4. Como estudar? Quando a gente ouve, esquece. Quando a gente vê, entende. Mas quando a gente faz, aí sim a gente aprende. O professor afirma que matemática é a matéria mais fácil de aprender. Isso parece um tanto contraditório, não? Mas ele ressalta que não é de entender, mas sim de aprender. Porque na matemática você só aprende fazendo, praticando. E é quando a gente faz, pratica, que realmente aprende. A gente pode comparar a matemática como um prédio. Você não consegue construir o segundo andar sem antes construir o primeiro e a fundação. Ou seja, é algo que vai se somando. Você não tem como pular etapas. E nas ciências humanas, por exemplo, podemos comparar com um conjunto habitacional, na qual você consegue construir casas separadamente, sem que uma interfira na outra. Já na matemática isso não acontece. Mas a grande questão aqui é a seguinte: como que a gente aprende? Fazendo, praticando, e não
de modo passivo, assistindo ou ouvindo. A questão aqui é a seguinte: precisamos ser autodidatas. Se a gente quer aprender, a gente precisa ser o nosso próprio professor, o nosso próprio mestre, e é nesse momento que aprendemos. Tópico 5. Como tornar-se mais inteligente? Isso ocorre trabalhando todas as áreas do cérebro, ou seja, linguística, lógica, corporal, espacial, inteligência interpessoal, intrapessoal, dentro de você. Todas essas áreas precisam ser trabalhadas a fim de que o seu cérebro se desenvolva. Então é muito importante inserir na sua rotina atividade física, por exemplo, o contato social. Tudo isso é enriquecedor e não pode ser deixado de lado. Você não pode sacrificar isso em prol dos seus estudos, porque assim você estará dando um tiro no pé. Em sexto lugar, o professor Pierre traz para a gente 5 passos para que a gente consiga aplicar tudo isso na nossa vida. E o primeiro deles é acreditar. Se você não acreditar, não vai sair do lugar. Você precisa começar a caminhar hoje e deixar de lado essa questão de que tal objetivo é alto demais para você. Em segundo lugar, tudo é uma questão de prazer e dor. Você escolhe qual vem antes. Por exemplo, a rede social, o prazer vem antes e a dor vem depois. Já a questão de ler um livro, o prazer vem depois, mas a dor vem antes. Então pode ser um pouco difícil no começo, mas depois o fruto é doce. O terceiro passo é estudar pouco, mas todos os dias. A chave aqui é a constância. É como se a gente estivesse fazendo um download grande com internet de escada. Então demora, não acontece tudo no mesmo dia. Mas o importante é não falhar todos os dias e estudar pouco, mas com qualidade. Aprender de verdade, garantir que aquilo que você está estudando não será perdido. E assim, ao somar esse pouquinho a cada dia, você terá uma formação ali de como se fosse juros compostos, e ao longo prazo isso será muito proveitoso. O quarto passo é procurar desafios, ou seja, o nosso estudo não pode estar no nível do tédio e nem do impossível. Precisa estar aqui, no desafio, porque é aqui que a gente aprende. Se você está tentando aprender inglês, tente ver se já não está na hora de trocar a legenda do filme de português para inglês e assim forçar o seu cérebro a aprender mais. E o quinto e último passo é ler muito, mas não para entupir a mente de informação, e sim por prazer. Não precisa ser apenas livros técnicos. É recomendável que você leia livros que você goste, inclusive ler livros de filmes que foram assistidos. Tudo isso exercita a sua imaginação. Porque, como disse Einstein, a lógica pode te levar de um ponto A a um ponto B, mas a imaginação pode te levar a qualquer lugar. E aí, o que achou dos ensinamentos do professor Pierre? Eu confesso que a primeira vez que eu me deparei com esse livro aqui, eu fiquei um pouco chocado e obtive informações novas, como a questão de que assistir aula não é estudar, mas que no momento em que eu me rendi a isso, ou seja, passei a dar ouvidos, isso transformou totalmente a minha maneira de estudar, apesar de parecer um pouco fora da caixa, mas foi ótimo. E você, o que achou?